imagem, olha, dos três ali, Silvio Costa, o ministro, junto com Alckmin e Tarcísio de Freitas batendo o martelo. Daniel Rittner, a gente estava falando no outro bloco sobre os aspectos econômicos, né? O histórico com alguns problemas na Bahia, da CCCC, que é sócia da Mota em Gil, e também do relativo e pequeno deságio deste certame. O que dá para falar do ponto de vista político do que aconteceu lá na B3? Do ponto de vista político, Naka, essa é a boa política, essa é a que nós gostamos. Opostos se atraindo, rivais que não são inimigos, que lutam ali por a parte as ideologias políticas e desavenças ideológicas que possam construir projetos em comum. Trago também, assim, quase uma... de fato, assim, vou separar em duas questões. Primeiro ali, a ausência de Lula na B3. Lula, é bem verdade, não costuma participar desses leilões de infraestrutura de projetos do governo federal, embora esse fosse muito especial. Estaria justificada a presença de Lula. Dizem que Lula, isso pelo menos foi interpretado assim, até em setores do próprio governo, que dizem, olha, nunca esteve em cogitação de fato ele ir a B3 para essa cerimônia, que pegaria muito mal do ponto de vista eleitoral para a sua própria militância, quando tanto fala em justiça social, em justiça tributária, estar na B3 posando ali no grande símbolo do capitalismo brasileiro e com o martelo do lado de Tarcísio de Freitas. Então, Lula, talvez convenientemente, do ponto de vista eleitoral, preferiu mandar Alckmin, mandar Haddad, mandar Silvio Costa Filho, mandar Márcio França, que é da região. Outro aspecto importante, Tarcísio de Freitas ali, que ganhou protagonismo por conta da ausência de Lula e com a clássica martelada dele, tem gente que chama de Torcísio e chama esse martelinho de Mjolnir. Mjolnir é o martelo do Thor, do desenho, né? E Tarcísio se apropriou desse personagem e do Mjolnir, mas eu destaco essa frase dele que você também destacou. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas remeto para outra grande novela da política esta semana, que é a anistia ampla que Tarcísio de Freitas está aqui negociando em Brasília, com tanta gente, com o Centrão, com a cúpula do Congresso, com ministros do Supremo. A anistia ampla que também parece impossível. Então, será que a gente viu o Dr. Jekyll agora batendo o martelo na B3 com um baita projeto legal, com essa amizade entre opostos, à parte as divergências políticas, e será que a gente não está conseguindo ver na calada da noite a negociação da anistia ampla de Mr. Hyde? É essa pergunta que fica aqui do ponto de vista político, Naka. Sensacional, porque o que a gente viu ali, que pode ser apenas um teatro, né, da convivência política civilizada ali, mas pode também, eventualmente, indicar, quem sabe, como o Tarcísio pode tentar se portar durante, eventualmente, uma candidatura. Ele mencionou ali, por exemplo, que eu achei uma frase muito forte, do tipo, poderia ser um slogan: vai embora a desesperança, a descrença, muito baseado nessa ideia, né, do que é do impossível. Será que Tarcísio consegue vender a imagem ou o sonho? Porque quando você não tem mais a desesperança, você tem esperança, você tem sonho. Será que Tarcísio politicamente consegue vender sonhos ao mesmo tempo que ele continua sendo um cara dos números, da informação técnica? Como que ele vai equilibrar essas duas coisas se for candidato? Olha, Naka, a gente viu ali uma faceta do Tarcísio que ele certamente vai explorar muito na campanha eleitoral de 2026, não importa onde. Pode ser um palanque estadual, a reeleição para o governo de São Paulo, pode ser um palanque nacional, de olho no Palácio do Planalto. Mas Tarcísio se comporta e se apresenta como o grande executor, como aquele que tira do papel, como aquele que pega os projetos impossíveis e entrega. Essa, de certa forma, é a história dele no Ministério de Infraestrutura, a história dele de antes, ele que foi funcionário do governo Dilma, do governo Temer, e que tem um grande cardápio de obras e de projetos para entregar no governo de São Paulo, inclusive
num possível segundo mandato. É isso, inclusive, o que me dizem pessoas próximas de Tarcísio, que nessa equação toda e nesse dilema, saio para o Palácio do Planalto ou fico aqui em São Paulo e tento um segundo mandato, fico no Palácio dos Bandeirantes, um dos grandes atrativos para ele próprio ficar em 2030, até 2030 no estado de São Paulo, é a possibilidade de entregar uma série de projetos, os trens intercidades, as novas linhas de metrô, as novas duplicações de rodovias que ele está concedendo e leiloando agora. Isso para um engenheiro que tem esse DNA de executor também soa muito forte. Não estou dizendo que isso vai fazê-lo desistir do sonho da presidência da República, não. Mas que entra um pouquinho ali nessa salada, Naka, entra, viu?